Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, segunda-feira, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, feliz ano novo pra todo mundo. Eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela, NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, bora lá? Primeiro dia do ano, espero que seja um ano muito bacana pra todo mundo, com muitos greens, muita saúde, conquistas e prosperidade para todos vocês, tá legal? Podem contar comigo que eu vou tentar trazer o melhor todos os dias para vocês. Ou, se não tiver jogo, quando tiver jogo vou estar aqui, tá bom? Vamos lá! A gente começa o ano com 8 partidas e eu já vou tentar filtrar o melhor para vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, depois se inscreve. Bora lá. Time, antes da primeira análise, falar um pouquinho da rodada de ontem, né? Véspera de ano novo, o bilhetinho bateu tranquilo. O bingo novamente ficou por um jogo, né? A gente gabaritou tudo aí no jogo do Grizzlies contra o Kings. O Kings atropelou o Grizzlies em casa e bate na trave mais uma vez. Mas uma hora esse bingo vai bater e vai chegar, tá legal? O importante é que o bilhetinho bateu. Então, se o vídeo de hoje tivermos aí 50 ou mais comentários, amanhã, novamente, eu trago o bilhete e bingo. Como o vídeo do dia 31 ultrapassou os 50 comentários, final do vídeo de hoje, eu trago bilhete e bingo para vocês. Fechado? Bora lá, primeira análise. Agora sim, 17 horas, jogo do Knicks contra o Timberwolves. Aqui, time, eu vejo um jogo muito equilibrado, tá? Eu gosto bastante da equipe do Timberwolves. O Knicks em casa também vem muito bem. Para cravar a vitória para qualquer um dos lados, sinceramente, em pré-live eu tô fora. Eu acho que a gente pode procurar aqui uma questão de pontos, e eu vou mostrar para vocês uma linha que pode ser interessante, e também eu vou falar de dois jogadores. Pelo lado do Knicks, o Jalen Brunson, e pelo lado do Timberwolves, o Rudy Gobert. Vamos lá. Bora lá, time. Falando de pontos, né, eu peguei aqui os 10 últimos jogos do Knicks e do Timberwolves. Percebam que o Knicks, dos 10 últimos jogos, tem 244 de média de pontos, o Timberwolves 226, e dos 10 últimos confrontos no histórico das duas equipes, eu tenho aqui 215 pontos. Então eu vou trabalhar com uma linha de segurança para essa partida. Eu quero que na somatória dos pontos do Knicks com o Timberwolves, a gente tenha pelo menos 208 pontos. Se bater 208 ou mais, já é green na operação. Mais de 207,5 pontos. Como eu falei, na somatória, batendo 208 ou mais, é green. Pega essa odd e monta num bilhete duplo. É um caminho, é uma alternativa. Falando aqui dos jogadores, né? Jalen Brunson. Quem estiver operando pela Bet365, jogador pontos, pontos baixos, Jalen Brunson, mais de 21 pontos e meio, ou seja, 22 ou mais pontos na partida, é uma linha interessante. Dos 10 últimos jogos, 22 ou mais pontos, bateu aqui em 8 vezes, tá? Em 8 partidas. Então eu gosto dessa entrada. Pega essa odd também e monta numa dupla. Falando pelo lado do Timberwolves, a gente tem o pivôzão francês Rudy Gobert. O Gobertzão geralmente faz 10 pontos e geralmente pega 10 ou mais rebotes. Quando um jogador atinge 10 ou mais em 2 quesitos, ele bate um duplo-duplo. Então eu vou buscar aqui um duplo-duplo ou double-double para quem estiver pela Betano para o Rudy Gobert. Fechou? Bora lá, 21h30, jogo do Raptors contra o Cavaliers. Aqui, time, pelo lado do Cavaliers, novamente parece que o Garland não vai jogar. Parece que vai ficar de fora novamente. Quando o Garland não joga, muito provavelmente o protagonista pela equipe dos Cavs é o Donovan Mitchell, tá legal? E é o que eu vou tentar trabalhar aqui. Na ausência do Garland, eu vou buscar pontos e assistências para o Donovan Mitchell. E eu vou mostrar rapidamente para vocês por quê. Vamos lá. O Mitchell, ele tem uma média de 30 pontos e meio, ou seja, geralmente ele pontua na casa dos 30, e a linha de pontos baixo dele, nesse momento, está para 24 pontos, ou seja, mais de 23 pontos e meio. O Mitchell precisando fazer na noite de hoje 24 ou mais pontos. Então eu vejo de forma interessante essa entrada, porque eu acredito que ele vai ser o protagonista da equipe. E também uma linha de assistência, se a gente pensar aqui em 5 assistências para o Mitchell, pode ser interessante. Ele geralmente tem batido essa linha e na ausência do Garland, ele vai ter a bola em mãos, né? E aí vai passar, passou, o cara fez a cesta,
já considera aí uma assistência. Então uma linha de 5 assistências para o Mitchell também é interessante. Então nessa partida eu vou operar para o Donovan Mitchell fazer pelo menos 24 pontos e 5 assistências. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Rockets contra o Pistons. O Pistons ganhou a primeira partida, aleluia, mas agora vai jogar na casa do Rockets. O Rockets em casa é uma equipe que vem com uma consistência boa, tudo bem, perdeu aqui 3 partidas em sequência, né? Mas pega o Pistons que jogando fora de casa tem uma campanha horrorosa. Será que essa vitória do Pistons vai desencantar a equipe e vai fazer ela vencer novamente? Interrogação, eu não sei. Mas eu não vou me iludir com a vitória do Pistons em casa, tá bom? Jogando em casa, eu busco a vitória do Rockets. Odd de 1,31, pega essa odd e monta num bilhete duplo. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Bucks contra o Pacers. Time aqui o seguinte, Giannis Antetokounmpo, Lillard, jogando em casa, acho o Bucks favorito, tá? Odd de 1,33, pega essa odd, coloca num bilhete duplo. É um caminho, é uma alternativa. Falando um pouquinho aqui de 2 jogadores. Pelo lado do Bucks, o Giannis Antetokounmpo, e pelo lado do Pacers, o Tyrese. O que eu posso trabalhar com esses 2 caras? Vamos lá. Falando do Tyrese, com relação a pontos, ele geralmente pontua de 10 para cima, e assistências, ele geralmente faz 10 ou mais assistências. Quando um jogador atinge 10 ou mais em 2 quesitos, ele bate um duplo-duplo. Então um duplo-duplo para o Tyrese pode ser uma alternativa. E falando aqui do Giannis Antetokounmpo, com relação à pontuação do Giannis Antetokounmpo, ele é um cara que também pontua de 10 para cima com muita facilidade e geralmente ele pega 10 ou mais rebotes. O Giannis Antetokounmpo também pode ser um cara interessante para o duplo-duplo. Então, em pré-live, vitória do Bucks e um duplo-duplo para o Tyrese e Giannis Antetokounmpo. Fechou? Bora lá, 23 horas, jogo do Nuggets contra o Hornets. Aqui, sinceramente, não tenho o que inventar. O Nuggets é muito favorito, ainda mais jogando em casa. Pega um Hornets desfalcado ainda do LaMelo Ball, tá certo? O Nuggets deve vencer e deve vencer bem essa partida. O problema é que a odd é muito baixa, 1,08. O que dá para fazer aqui para melhorar essa odd? Vamos lá. Primeiro, a gente pode utilizar um handicap negativo para o Nuggets. Por exemplo, menos 2,5, aí o Nuggets precisa vencer por 3 pontos de diferença. Menos 4,5, o Nuggets vencendo por 5 ou mais pontos de diferença, aí essa odd vai dar uma melhorada. E também a gente pode explorar aqui uma vitória do Nuggets no primeiro tempo e no final da partida. O que significa isso? Se eu optar por vitória do Nuggets no primeiro tempo e final da partida, o Nuggets tem que estar na frente do placar no final do segundo quarto e no término da partida. Lembrando que o jogo completo aqui da NBA ele é composto por 4 quartos. O primeiro tempo é equivalente ao final do segundo quarto, tá bom? Então, quando eu colocar aqui final do primeiro tempo e final da partida, o Nuggets tem que estar na frente no final do segundo quarto e no final do jogo. Beleza? Nuggets muito favorito. Time, 23 horas, jogo do Suns contra o Blazers. Aqui o seguinte, o Suns joga em casa e parece que vem com o time completo, né? Principalmente com o trio All-Star. Devin Booker, Bradley Beal e Kevin Durant. Sendo assim, dou um baita favoritismo sim pro Suns, tá? A odd não é das melhores, mas dá para compor um bilhete duplo. Odd de 1,17, pega essa odd e monta numa dupla. É um caminho, é uma alternativa. Quer melhorar um pouquinho essa odd? A gente pode utilizar os handicaps negativos. Handicap negativo, menos 1,5 Suns. Aí o Suns precisa vencer por 2 pontos de diferença. Handicap negativo, menos 3,5 Suns. Aí ele precisa vencer por 4 ou mais pontos de diferença. E assim sucessivamente, tá legal? O Suns em casa, com esse trio, eu acho que vence e vence bem. Fechou? Bora lá, 23 horas, jogo do Jazz contra o Mavericks. Aqui, ponto de muita atenção na tomada de decisão. Vamos lá. Pelo lado do Mavericks, a gente tem o Doncic, que é o principal jogador da equipe, como dúvida. Game Time Decision. Momentos antes da partida, o Doncic tá na quadra, tá confirmado, eu vou buscar aqui um handicap a favor do Dallas Mavericks, tá legal? Eu vou colocar um handicap mais 8,5 pro Mavericks se o Doncic estiver em quadra. Aí o Mavericks pode perder até por 8 pontos de diferença, que a gente ainda tem green na operação. Time, é uma coisa importante. Quando eu passo as linhas de handicap, muitas vezes a linha de handicap da Bet365 é diferente da Betano, tá? Por exemplo, essa linha de mais 8,5 para o Mavericks, eu só tenho ela na Betano.
Pela Bet365, ela vai até no máximo 5,5 ou 6,5, tá? Então é muito importante ter as duas casas para você conseguir fazer as entradas que a gente passa aqui de uma maneira mais correta, tá legal? Então, Doncic enquadra, handicap, mais 8,5 Mavericks. Pega essa odd, coloca numa dupla. E vamos lá, que eu vejo mais uma oportunidade aqui pra gente. Na verdade, mais duas, tá? Se o Irving não jogar, o Irving é dúvida pelo lado do Mavericks, e o Doncic jogar, eu vou buscar também um duplo-duplo pro Doncic. O Luka Doncic é um cara que geralmente pontua de 10 para cima, faz 10 ou mais assistências e pega 10 ou mais rebotes. Quando o Irving não joga, ele fica com um número muito bacana de assistências. Por esse motivo, na ausência do Irving, se o Irving não jogar, duplo-duplo pro Doncic, se ele estiver como titular, estiver confirmado. E para fechar, o Markkanen, na última partida, ele acabou não pegando a linha de rebotes, né, que a gente passou aqui. Mas eu acho que ele tem condições para, nesse jogo, pegar pelo menos 7 rebotes. Se a gente pega aqui os 10 últimos jogos do Markkanen, 7 ou mais rebotes, ele bateu em 8 partidas. Então, 7 rebotes para o Markkanen. Essa linha de rebotes do Markkanen, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não está aberta. Mas provavelmente durante o dia deve abrir esse mercado. Fechou? Então bora lá? 00:30 da segunda para terça-feira, jogo do Clippers contra o Miami Heat, jogo lá em Los Angeles. Pelo lado do Heat, Jimmy Butler parece que vai desfalcar a equipe, ou seja, tá fora. Na ausência do Jimmy Butler, dois caras que devem pontuar bem. Bam Bam Adebayo e o Tyler Hero, tá? Fique esperto aí nesses dois jogadores. Quando o Butler não joga, geralmente o Bam Adebayo e o Tyler Hero pontuam bem pela equipe do Heat. Pelo lado do Clippers, Kawhi Leonard parece que também não joga. Mas assim, né? A gente ainda tem ali o Paul George, o Barba, o Westbrook, o Clippers em casa. Com a ausência do Jimmy Butler, acho sim o Clipão favorito. Odd de 1,36, pega essa odd e monta num bilhete duplo. Já que eu falei do Bam Adebayo, ele pode ser um cara interessante para pontos baixos. No momento que eu gravo esse vídeo, esse mercado ainda não está aberto, mas se abrir pontos baixos aqui para o Bam Adebayo, pode ser bacana, e também um duplo-duplo. Por quê? Ele geralmente pontua de 10 para cima e geralmente pega 10 ou mais rebotes. Então, duplo-duplo, double-double para o Bam Adebayo também acredito que seja um bom caminho. Fechado? Bora lá, time! Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Uma coisa interessante, o ano só está começando. Se quiser participar com a gente já hoje no grupo VIP de NBA, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Por apenas R$19,90, você recebe todos os nossos bilhetes na palma da sua mão através do Telegram, tá legal? O link tá aqui embaixo. E melhor, se não gostar, fica tranquilo. Testa por uma semana. Não gostou? Pede o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? O que a gente vai buscar aqui de bilhetinho? Vamos lá. Jogo do Pacers contra o Bucks, vitória do Bucks. E jogo do Hornets contra o Nuggets, eu vou buscar a vitória do Nuggets e eu quero que o Nuggets faça pelo menos 106 pontos nessa partida, mais de 105,5 pontos. O Nuggets fazendo 106 ou mais pontos. Se tudo der certo, odd de 1,54. Agora, bora de bingueta. Time, agora vamos de mini bingo para segundona, primeiro dia do ano. Como é que ficou esse mini bingo para hoje? Vamos lá. Rockets e Pistons, vitória do Rockets. Vitória do Suns contra o Blazers. No jogo do Knicks contra o Timberwolves, pelo menos na somatória das duas equipes, 208 pontos. Nuggets para ganhar no primeiro tempo e no final contra o Hornets. E Milwaukee Bucks para vencer o Pacers. Se tudo der certo, odd de 3,13. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Lembrando, vídeo de hoje, 50 ou mais comentários, amanhã tem tudo de novo. Bilhetinho, mini bingo, bingo e muito mais. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações, um excelente ano para todos vocês com muita saúde. Nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!